Estado e a sociedade têm começado a perceber a alteração em seu relacionamento. E a igreja, como parte da sociedade, e principalmente uma parte de tanto posicionamento, de tanta importância, urge entendermos o desafio que temos como crentes, pessoalmente e como igreja. 1 Reis, capítulo 16, e o primeiro versículo do capítulo 17, traz um texto a respeito de um período na vida de Israel semelhante àquele que começamos a enfrentar, creio eu. Um período de frieza espiritual, de desafios de testemunho, um período que requer daqueles que conhecem ao Senhor uma postura clara, e em relação ao povo de Israel, um período de frieza espiritual, abandono ao amor a Deus e a vida religiosa como entendimento da piedade, o que trouxe inércia, abandono do Senhor e do seu culto. 1 Reis, a partir do versículo 29, capítulo 16, 29, eu farei a leitura até o primeiro versículo do capítulo 17. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Beeleita, edificou a Jericó. Quando lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Zegube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo quanto vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Vamos orar. Lemos a Tua palavra, Senhor, e carecemos do agir gracioso e iluminador do Teu Santo Espírito. Queremos, acima de tudo, nessa manhã, ouvir a Tua voz. É a nossa petição, nosso desejo e a nossa necessidade. Em nome de Jesus. Amém. A vida de Elias é uma das vidas que mais desafio a minha própria. Eu acho que já preguei nessa igreja aqui pelo menos umas 10 mensagens sobre o desafio de viver o testemunho de Elias naquela geração. Geração que não, como já falei, não difere muito daquilo que começamos a experimentar. Quando olho o impacto do testemunho de Elias numa geração ímpia que abandonou o seu Deus, penso na importância que temos em nossa geração, em um mundo tão materialista, tão ateu, tão imoral, a termos uma postura semelhante à dele. Precisamos, como Elias, que impactou a sua geração, que fez diferença através da sua vida e ministério, na vida de Israel e na vida de Judá, onde ele morava, que nós também possamos ter na nossa geração uma postura de uma igreja relevante. Não podemos apenas passar nossos dias, não podemos apenas frequentar a igreja, não precisamos, nem podemos, como cristãos, viver achando que a oferta ou atingir os alvos
financeiros dessa igreja é suficiente para impactar a nossa geração. Mesmo que tudo isso seja importante, o tipo de vida que temos fora dessas quatro paredes é o que vai impactar o mundo aí fora. Creiam nisso. E você é parte integrante desse testemunho que o Senhor está querendo firmar no nosso país e fora dele. Elias, no seu ministério, foi desafiado a ser aquele que o Senhor usaria. E a minha oração por essa igreja, e foi durante anos e continua sendo, Senhor, levanta sempre no meio da nossa igreja homens e mulheres capazes de entender a Tua vontade, se comprometer com ela de tal forma que eles sejam relevantes na sua vida cristã, que tenham uma vida cristã genuína, que vivam aquilo que o Senhor deseja para eles e que possam impactar e influenciar a sua geração, assim como Elias fez na sua geração. Quando eu leio esse testemunho da vida de Elias, que vai desse capítulo 17 e se estende por outros capítulos, eu fico imaginando o que é necessário para nós, hoje, para exercermos influência positiva, termos uma vida relevante e causarmos impacto positivo, cristão, na nossa geração. Eu vou usar só o versículo 1 desse capítulo 17, vou me ater a ele, e olhando nele, eu gostaria de colocar pelo menos 3 características de Elias que precisam ser desenvolvidas em nós sempre. Primeira, se nós queremos impactar a nossa geração, uma coisa que precisamos ter é coragem. Coragem. Quando eu leio aqui que Acabe recebeu Elias na sua presença, e que Elias, à semelhança de tantos outros profetas que influenciaram a sua geração, não se incomodou nem intimidou diante de quem estava, mas simplesmente abriu a sua boca para transmitir a palavra de Deus. Eu penso, precisamos desse tipo de coragem hoje. Disse Elias a Acabe. Elias não estava diante de qualquer pessoa. Elias estava diante do rei de Israel, aquele que era a autoridade máxima naquela nação, aquele que tinha todo o poder em suas mãos dentro daquele momento, naquele país, e ele estava agora diante daquele rei. Não era também qualquer rei, era um rei que havia abandonado Deus, havia deixado de cultuá-lo, havia voltado o seu coração para Baal, e não somente o seu coração, mas ele tinha colocado Israel para buscá-lo. Acabe edifica em Israel um templo para Baal, e nas cidades principais postes ídolos para a consagração a esse Deus pagão. Acabe não era somente um idólatra, ele era perseguidor daqueles que viviam fielmente, daqueles que tinham assentado no seu coração a obediência a todo custo, aqueles que tinham se posicionado em Israel de tal forma que não estavam dispostos a obedecerem a Acabe e suas ordens, na medida que isso comprometia a própria vida diante de Deus. Os profetas foram mortos, centenas dele. Obadias, que era servo de Acabe e era um homem temente a Deus, escondeu 100 profetas, enquanto Elias, que pregava contra a postura ímpia, idólatra e pagã de Acabe, precisou fugir durante anos, principalmente durante 3 anos e meio, em que houve seca total na terra de Israel, por conta da palavra de Elias nesse versículo. Simplesmente ele estava diante desse rei. É interessante olhar e rever, se o querido puder colocar os seus olhos de novo, nesse capítulo 16, nós já lemos os versículos 29 até 34, mas me permitam ler os versículos 29 a 33 novamente, porque ele faz referência, inclusive, a respeito do pai de Acabe, Omri, que tinha sido um homem ímpio também, e tinha sido mau rei, assim como a maioria dos reis de Israel, diferenciando-os dos reis de Judá, que eram tementes a Deus.
Mas, além de ser filho de um homem ímpio, idólatra, Acabe simplesmente resolveu trilhar um caminho além do que trilhou seu pai na sua impiedade. Acabe, diz o versículo 29 lá no final, filho de Onri, reinou em Samaria 22 anos. E Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa só menos andar ele nos pecados, Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Era diante desse homem que Elias estava. Um homem ímpio, mas que tinha em si toda a autoridade. Vejam na vida de Elias essa decisão de não se prostrar diante daqueles que têm poder. Hoje estamos numa geração que negocia com o poder. Uma igreja no Brasil parece que está se acostumando a andar junto com o Estado. E muitas vezes pastores e líderes de algumas igrejas, de algumas denominações, comercializando apoio e caminhada e postura e posicionamento com aqueles que têm autoridade em nosso país. Estamos caminhando cada vez mais para vivermos em nossa nação um ambiente de Israel naquele período. Mas Elias, quando resolve romper com os poderosos da sua época, tomou uma decisão de se firmar em seu posicionamento, independente de quem estava no poder. Ele simplesmente resolveu obedecer. Ele tinha a voz do Senhor nos seus ouvidos, tinha a sua palavra diante dele e tomou a decisão de caminhar em obediência. E por conta disso foi tido pelo rei Acabe como perturbador. Se vocês continuam olhando, vão encontrar Elias se encontrando com Acabe novamente 3 anos e meio após esse evento do capítulo 17. Ali no capítulo 18 aparece Elias chegando diante de Acabe e ouvindo de Acabe a seguinte expressão: és tu, ó perturbador de Israel. E Acabe então Elias olha para Acabe e fala: não sou eu o perturbador de Israel. E diante do rei de Israel ele diz: mas tu e a tua casa têm perturbado Israel. Coragem para romper com os poderosos. O poder, o lidar com poder, é algo desafiador para qualquer ser humano. Mas o que deve nos conduzir na relação com o poder e com aqueles que estão no poder são nossas convicções. É aquilo que cremos a respeito do Senhor e aquilo que Ele ordena na Sua palavra. Aliás, essa é uma outra característica segunda de um homem que quer ser relevante e ter um testemunho marcante na geração. Não é somente coragem que ele precisa, mas ele precisa de convicções também. Quando Elias chega diante de Acabe, e o texto fala, ele esteve diante de Acabe, ele disse o seguinte: tão certo quanto vive o meu Senhor. Versículo 1. Isso significa convicção. Não tem como rompermos com as autoridades, com os poderosos desse mundo, se não houver no nosso coração convicção, se não tivermos certeza quem é o nosso Deus, se não houver clara visão diante de nós, qual a missão que nós recebemos enquanto igreja, e que posicionamento o Senhor deseja de mim, enquanto crente, diante dessa nação, da sociedade que vivemos. Não é somente coragem, mas convicção, porque é a convicção que vai nos levar a uma postura de coragem. Tão certo como vive o Senhor, disse Elias. Ele, diante de Acabe, sabia em nome de quem ele estava falando. Ele não se representava, ele não estava ali trazendo a sua palavra, ele não estava ali querendo usar a sua influência,
mas ele estava por pura convicção exercendo a sua postura diante daquele rei e diante de Israel. A convicção era fundamental para Elias se colocar diante do rei, para Elias se posicionar enquanto profeta, para Elias viver e pregar aquilo que sabia que era de Deus. Ele sempre que chegou diante de Acabe ou de qualquer um, ele, como qualquer outro profeta, vinha falando aquilo que Deus queria, e isso ele falava por convicção. Queridos, nós temos o desafio de conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. Estamos numa geração de crentes que dedica pouco tempo às Escrituras e pouco tempo para desenvolver convicções no estudo da palavra, em meditação, em reflexão, investimento com o Senhor e com sua palavra. A convicção movia Elias, assim como moveu todos na história da igreja que romperam com os poderosos da sua época. Há poucos dias estivemos comemorando mais um dia que lembramos da Reforma Protestante. E quando corremos para a história da Reforma, percebemos que ela foi marcada pela postura e posicionamento de homens que tinham convicções e que, por conta da sua convicção e de suas convicções, tinham coragem para se posicionar não somente diante do Estado, mas diante de uma igreja que mudava de posição a cada dia. Quando ouvimos história como John Hus, que 200 anos antes da Reforma Protestante já se posicionava, sendo levado à fogueira por conta de suas convicções, perguntamos: que preço estou pronto a pagar? O que estou pronto a abrir mão por conta de minhas convicções? Mas somos uma igreja que negocia fácil. Somos crentes que abrem mão facilmente de convicções. Aliás, não de convicções. Porque há uma diferença grande, queridos, entre saber que e crer que. Saber que, ter conhecimento dos preceitos de Deus, não significa ter convicção deles, que o conhecimento fica no âmbito da mente, enquanto a convicção desce para o coração e para as pernas. Enquanto alguns que sabem que ensinam, os que têm convicção que vivem. É nesse sentido que Elias nos desafia, porque não podemos andar em nossa geração em cima de teorias, em cima apenas de conceitos. Somos convidados, aliás, até convocados pela sociedade aí fora, para ter uma postura de homens e mulheres que têm convicções. Isso significa que vamos ser movidos por essas convicções e vão nos levar a uma posição que vai exigir de nós coragem. Coragem para abrir mão de emprego, de privilégios, abrir mão de relacionamentos e abrir mão de negociar com o poder. Estamos nesse período, queridos. O Estado brasileiro está caminhando para um ponto em que conciliar fé evangélica genuína, baseada em convicções, vai requerer homens e mulheres de coragem, a estarem como Elias, confrontando os poderosos e se submetendo às regras e exigências de uma lei que começa a ser implantada em nosso país. E isso não muda no âmbito eclesiástico, queridos. Não muda. Parece que o agir dentro da igreja relativo ao poder exige uma postura daqueles que conhecem a palavra a viverem de acordo com ela. Porque o quanto ouvimos de líderes se afastando do Senhor, preocupados mais com o poder temporal do que agradar ao mestre e ao Senhor da igreja, é inúmero. É impressionante como nos movemos assim. Somos desafiados, se queremos ser relevantes na nossa geração, a ter uma vida de convicção, que é pegar o que conhecemos a respeito de Deus, aquilo que cremos a respeito dele, colocar em prática, custe o que custar. Haja o preço que precise ser pago, por conta daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Isso requer coragem. Elias
foi um homem usado pelo Senhor na sua geração, porque tinha convicções suficientes para colocá-lo com coragem diante do rei para confrontá-lo. Não vamos influenciar a nossa geração apenas contribuindo, mesmo que é importante. Não vamos influenciar a nossa geração sentados aqui no templo, mesmo que seja importante, como ensina a palavra. Não podemos ficar assistindo culto pela internet, mesmo que para alguns seja necessário por conta de saúde. Mas a igreja se reúne para entender sua missão lá fora e firmar suas convicções e se comprometer com a prática da palavra do Senhor. Elias estava comprometido, e isso fez com que ele tivesse coragem de romper com as autoridades, com o poder da sua época. Mas eu quero terminar indo para o terceiro ponto, querido, dizendo que há uma exigência além das convicções, porque se queremos influenciar a nossa geração, não é suficiente dizer tão certo quanto o Senhor vive. É fundamental também poder afirmar, como Elias nesse versículo 1, em cuja presença estou. Eu acho que tiraram a caixa de lenço que ficava aqui embaixo. Eu vim preparado. Estamos cansados de teoria. O mundo aí fora precisa de uma igreja que viva na presença do Senhor. Não é suficiente somente ter nossos conceitos e ser uma igreja reformada que conhece muito da palavra, que exporta teologia. Precisamos de homens e mulheres que andam na presença do Senhor. Elias não chegou lá baseado naquilo que ele sabia de Deus. Ele chegou com autoridade porque estava na sua presença. Não era só coragem, não era só convicção. Elias também tinha vida de comunhão. Ele investia tempo no relacionamento com Deus. Era na presença dele que Elias estava quando rompeu com os poderosos, quando saiu de Judá para testemunhar em Israel que se prostrava diante de Baal. Foi na presença do Senhor que ele confrontou os profetas de Baal e de Astarotes. Os irmãos conhecem o texto um pouco mais à frente, é só continuar lendo os capítulos seguintes. Ele fez uma oração, que é uma oração impressionante, eu já preguei sobre ela aqui, inclusive nosso irmão Glauco, muito amado meu, veio me questionar depois, porque o tema da mensagem foi pequenas orações, grandes respostas, e a confrontação dele: pastor, então em vez de 1 hora eu posso orar 5 minutos? A verdade é que nós não precisamos de muito falatório, nós só precisamos estar na presença dele. Isso é suficiente para o Senhor nos usar. Nós precisamos de uma igreja que busque ao Senhor, que no meio do seu corre-corre entenda que a comunhão com Deus é onde está a nossa autoridade. É só ir lá para o Êxodo, quando Moisés chega diante do Senhor e pergunta sobre a sua ida até o Egito, e expressa a sua dúvida a respeito da recepção dos egípcios e até dos judeus, e disse ao Senhor: Senhor, eles não me crerão, com que autoridade eu chegarei diante deles? E o Senhor manda ele dizer: Moisés, diga aos anciãos e ao povo de Israel e ao faraó: o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu no deserto. E se você ler ali os capítulos 3 e 4 de Êxodo, vai perceber que a autoridade que Moisés exerceu lá no Egito, num período que ali ministrou, foi baseado no encontro que ele teve com o Senhor no deserto. O fato dele ter se envolvido com Deus e Deus com ele, ter tido aquele momento pessoal com o Senhor, estabeleceu sua autoridade. Então, queridos, nem imagine que chegar diante dessa
dessa cidade, diante dessa nação, para dizer, assim diz o Senhor, que isso seja suficiente. Não é. É fundamental poder chegar diante da sociedade e eles perceberem que estamos na sua presença, porque assim estava Elias, e ele exerceu autoridade, e fez uma pequena oração diante de Deus, que respondeu com fogo, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, lambeu a água, e se revelou como Deus poderoso em uma nação ímpia e incrédula, por conta de um homem que resolveu viver com Deus, buscar intimidade com o Senhor, firmar convicções que significou prática na sua vida. Estabeleceu na vida de Elias coragem para se posicionar independente de quem fosse que estivesse diante dele. Ele ouvia a palavra e pregava. Ele estava diante do povo e diante do rei, dizendo, assim diz o Senhor, em cuja presença estou. Essa era a autoridade de Elias. E o impacto do testemunho de um homem moveu uma nação. Se você olhar a vida de Israel, depois do testemunho, daquela pequena oração e grande resposta, vai perceber que o povo se converte, se depõe a sua incredulidade diante do Senhor, quebra e destrói os altares a Baal, simplesmente porque um homem resolveu andar com Deus, firmar suas convicções e por isso ter uma postura íntegra, por conta de ouvir a palavra do Senhor, e fez isso com coragem. É esse tipo de igreja que precisamos. Podemos ter Boa Viagem graças a fazendo 40 anos de vida de organização. Podemos chegar aos 100 anos, mas se não vivermos na presença do Senhor, se não tivermos convicção que nos leve à prática, vamos ser homens e mulheres que negociam com os poderosos. E só basta uma mudança de leis nesse país para a igreja também mudar sua posição. É só não ter essas características. Somos chamados para revelar ao nosso país o que significa ser uma igreja reformada, cristã, de posicionamento íntegro diante do Senhor. Poderia pegar exemplos no Novo Testamento também. Estou lembrando de Pedro. E Pedro, a semelhança de Elias, é um outro que sempre desafia a minha vida. Parece que me identifico com os dois. E me identifico na fraqueza. É interessante como o Tiago fala, capítulo 5, versículo 17 de Tiago, ele vai falar que Elias era homem como qualquer um de nós, sujeito às mesmas fraquezas. Elias não era um super homem, um super crente. Aliás, ele poderia se manifestar assim, somente quando ele baseava o seu ministério na sua presença diante do altar de Deus e nas suas convicções, não na sua força. Se você olha o capítulo 19, vai ver um homem fugindo de Jezabel. Ele confrontou Elias, agora estava fugindo da esposa dele, Jezabel, que era uma mulher ímpia, que era o retrato de tudo que é pagão em todas as escrituras. E ele foge dela em um período, mas o Senhor vai buscar, vai tratar com Elias. Deixa eu lhe falar só uma coisa, queridos. A gente poderia passar amanhã olhando a vida de Elias. Não tenha medo de se posicionar. Você pode ser até perseguido. E se posicionar, creia, será perseguido. Não tenha medo de perder coisas por conta de enfrentar os poderosos. Deixa eu lhe afirmar uma coisa: você perderá, mas não se inquiete por isso. Estou lembrando de Elias fugindo de Jezabel, deixa o seu servo em Judá e entra num deserto. Ele já cansado de tanta confrontação e de todo aquele ambiente de Israel. E o Senhor vai ao seu encontro e manda corvos, aves alimentá-lo. E o coloca ali ao pé de uma fonte d'água, e ele bebe e se alimenta pelo suprimento de Deus. O Senhor nunca nos deixará faltar nada. Quando o pastor Luciano estava falando aqui no batismo sobre aliança, a aliança que temos nessa relação com Deus, ela é segura, não por aquilo que firmamos diante dele,
e até publicamente, mas por conta da aliança que Ele firma conosco. Essa é a aliança imutável. Nós somos volúveis, Deus é fiel. Nós mudamos, Ele permanece como sempre foi desde a eternidade. E esse compromisso afirmado na sua aliança nos atinge como atingiu Elias, como atingiu Pedro. Pedro diante do Senhor disse: se qualquer um se escandalizar, eu não, Senhor. Está aqui, você fiel, você zeloso. Ele tinha boa intenção e rapidamente o negou. Os irmãos conhecem muito bem a história de Pedro, mas é exemplo que ocorreu com Elias. Ele começou a afirmar convicções depois que o Senhor o restaura naquela pescaria lá em João 21, quando ele pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E recebe o convite vocacional: pastoreia as minhas ovelhas. Depois que o Senhor ouve de Pedro dizer: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. E Pedro se firma ali, mas a sua autoridade começa a ser exercida a partir do capítulo 2 de Atos, quando ele experimenta a visitação e o batismo, a habitação do Espírito Santo. E na dependência do Espírito Santo, ele rompe com a terra para viver a vida dos céus aqui na terra. Ele é puxado, escoltado para o sinédrio, acusado e ameaçado. Ele tinha agora diante de si doutores da lei, a pura autoridade, a nata da autoridade de Israel, a autoridade política e a autoridade religiosa, que dá uma ordem explícita para Pedro e para João: não preguem mais nesse nome. E a resposta de Pedro todos conhecem: julgai vós se nós devemos ouvir antes a voz do que a Deus. Quando nós vemos Pedro diante do sinédrio, percebemos nele convicção, percebemos coragem. Mas o testemunho do sinédrio, quando aparece uma expressão depois, quando eles retiram Pedro e João e se questionam a respeito daqueles 2 pescadores indoutos, sem curso acadêmico em Jerusalém, sem ter ouvido nenhuma instrução de Gamaliel, o grande doutor, o grande acadêmico daquela época, eles se questionavam: quem são esses que têm tal autoridade, que chegam com tanta convicção e coragem para confrontar o sinédrio? E a expressão que aparece em Atos é: eles tiveram conhecimento que eles haviam estado com Jesus. É o que nos basta. Se queremos ser uma igreja relevante quando chegamos aos nossos 40 anos, se queremos mesmo ser crentes que influenciam e impactam a nossa geração, precisamos andar com o Senhor, depender do Espírito Santo, investir tempo na sua presença, ouvir a sua voz, firmar a convicção, não saber que, mas convicção que nos leve a um posicionamento claro, a uma postura íntegra, a um caminhar comprometido. E isso vai exigir de nós coragem, mas creia, em nossa caminhada, perdendo o que possamos perder, sofrendo o que viermos a sofrer, jamais faltará a presença, a assistência e o suprimento de um Deus que se aliançou conosco. É dele que dependemos. Não estamos aqui para criar um reino na terra, estamos aqui para pregar e testemunhar a respeito do reino dos céus. Não estamos aqui para construir uma vida própria ou estabelecer o nosso nome. Estamos como igreja nesse mundo para proclamar o reino do Senhor, a sua glória, e estabelecer o nome dele diante das nações. Queridos, somos chamados a isso. A vida de Elias é desafiadora para nós, mas ele não era diferente de nós, em toda a sua fraqueza, assim como Pedro também não. Mas, assim como nós, Elias e Pedro, em suas fraquezas, se posicionaram. Quero desafiá-los mais uma vez, como fiz durante anos aqui nesse templo, atrás desse púlpito, a se comprometerem a uma vida íntegra, a pagarem o preço de convicções firmadas em coração e a viverem um evangelho
que exige de nós coragem suficiente para romper com esse mundo, romper com suas autoridades, com os poderosos de nossa geração, para sermos igreja genuína, que impacta e que é relevante numa geração ímpia e corrupta como é a nossa. Que o Senhor abençoe os queridos. Não cesso de orar pelos irmãos. Também orem por nós, por mim, por Miriam, que estamos exercendo o ministério ali em Boa Viagem. Não esqueçam de nós em suas orações. E nem esqueçam de orar pela igreja brasileira, para que o Senhor firme um grupo seu de testemunho marcante, que influencia a geração no nosso país, para a glória dele. Amém.